Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no seu habitual espaço de comentário semanal, Miguel Morgado faz uma dura crítica àquele que tem sido o debate sobre a sustentabilidade da segurança social e sobre a crise social que vai existir futuramente entre aquilo que os atuais contribuintes estão a descontar e aquilo que vão receber. Portanto, Miguel Morgado aponta um grande desequilíbrio nesse aspecto e fala em taxas completamente absurdas. Portanto, eu venho mostrar-vos esse habitual comentário em que é feita uma crítica ao Partido Social Democrata, ao Partido Socialista, portanto, em certa medida aos dois, eu acredito, apesar de não terem sido mencionados os dois de certa forma. O que é facto é que têm governado os dois de forma alternada nos últimos 50 anos e, portanto, críticas que podem ser apontadas a um, em certa medida também podem ser apontadas a outro. Vamos então ver aqui a opinião de Miguel Morgado sobre este tema, que eu acho que é uma opinião importante, tendo em conta que este tema vai ser importantíssimo futuramente. Nós todos vamos perceber que as pensões não vão ser pagas da mesma forma e que vai haver um desequilíbrio enorme e uma diminuição da qualidade de vida dos pensionistas comparativamente a hoje. Portanto, se vocês achavam que os pensionistas já estavam mal hoje, vamos ver futuramente. Vamos então ouvir. Nós ouvimos hoje também o discurso muito duro de Hugo Soares a dizer que o PS destruiu por completo o SNS. Paulo Rangel também culpou o governo. Agora também tivemos o Primeiro-Ministro a focar muito neste assunto e a passar culpas ao Partido Socialista. Não se corre o risco do governo estar aqui a exagerar no passar das culpas e depois o próprio governo perder a credibilidade neste assunto? Antes do Miguel Morgado responder, eu gostava de dar uma nota a esta pergunta da jornalista. Obviamente que não há um exagero no passar de culpas. O Partido Socialista governou 20 dos últimos 27 anos. Portanto, o Partido Socialista não governou metade do tempo dos últimos 27 anos. Governou mais do que 2/3 do tempo nos últimos 30 anos. E, portanto, se nós olharmos para esta realidade, que gosta ou não o Partido Socialista de assumir, é factual que o Partido Socialista tem culpa na maior parte dos problemas e em grande percentagem. Portanto, o Partido Socialista não tem 60-70% da culpa, não sei quantificar percentualmente, mas o Partido Socialista tem a maior parte da culpa na maior parte dos problemas, porque geriram o país 20 dos últimos 27 anos. Portanto, sim, efetivamente não há um exagero. Vamos então ouvir a resposta e peço desculpa. Bem, como não há seriedade nenhuma na discussão pública em Portugal, nós andamos incessantemente neste ciclo. Eu tive a oportunidade de comentar aqui na semana passada o deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, ali do partido do Miguel Prata Roca, a dizer coisas, enfim, de quase insanidade, a dizer, bem, olha, há aqui umas urgências de obstetrícia fechadas, nós lavamos as nossas mãos, nós não temos responsabilidade nenhuma no que aconteceu no SNS. Ele que esteve com o governo durante 8 anos. Só tu é que não há dúvida nenhuma que o legado de António Costa e do governo de 8 anos do Partido Socialista no SNS é um desastre. Isto não há dúvida nenhuma. O Miguel Prata Roque fez questão de salientar o superávit da Segurança Social pela mobilização, do aumento da população ativa, etc., que é inquestionável também que ocorreu. Eu acho que não foi mérito, mas enfim, o Miguel Prata Roque discordará, com certeza. Eu acho que isso não é mérito de António Costa, eu acho que isso é o balanço que vem depois da recuperação do período da Troika, mas com certeza ficou o António Costa e o governo do Partido Socialista com esse mérito, não há problema nenhum. Mas Não, efetivamente o Miguel Prata Roque fez este apontamento de que o aumento da população ativa em Portugal é um mérito de António Costa. Bom, quer dizer, se nós considerarmos população ativa todas as pessoas que nós importamos para substituir os nossos jovens e para colmatar algum desequilíbrio na segurança social, se nós vemos isso como um grande feito, eu acho que primeiramente nós estamos a ter a discussão nos moldes errados. Porque a população ativa em Portugal deve ser aumentada sim, mas também pela manutenção dos jovens que são formados em Portugal. Nós não podemos importar população ativa. Quer dizer, obviamente que a economia vai ter necessidades que não vão ser colmatadas pelos nacionais, até porque convenhamos, a não ser que que se faça a decisão de forma tirânica do que é que os jovens devem estudar e daquilo que devem produzir no país, a não ser que isso seja decidido de forma tirânica e que se torne Portugal um país menos livre, nós vamos ter necessidades económicas, porque as pessoas, ninguém neste país, e na maior parte dos países livres, quer dizer, acredito eu, toma a decisão daquilo que vai estudar com base nas necessidades do país. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Nenhum de vós, licenciados, doutorados, o que for, que esteja desse lado a ouvir-me, tomou a decisão do curso que ia estudar com base nas necessidades económicas do país. Ninguém fez isso. Ou algum de vocês me quer fazer acreditar que disse assim, bom, eu vou ser engenheiro porque fazem falta engenheiros em Portugal. Ninguém fez isso. E, portanto, as pessoas estudam com base naquela que acreditam ser a sua área de especialidade. Naquela área que acham que podem contribuir para alguma coisa e que podem ser bons e escalar na carreira. Portanto, é uma questão de interesse pessoal, não é uma questão de interesse nacional. Assim sendo, tendo em conta que esta questão da liberdade de escolha do ponto de vista daquilo que vai ser a carreira individual de cada um existe,
existe, vão haver áreas que não vão ser tão escolhidas. E isso é a consequência natural de um país livre. É tão simples como isso. E, portanto, vão haver necessidades económicas? Sim. Vai haver necessidade de imigração? Eventualmente sim. Essa imigração deve obedecer às necessidades económicas e não deve ser a bandalheira que tem sido até agora? Sim. Os imigrantes devem ser escolhidos por proximidade cultural? Também sim. Mas eles vêm contribuir economicamente e ou se adaptam ou saem do país. É tão simples como isto. Vamos ouvir o resto. Eu quero chamar a atenção para a questão da demagogia que é feita em Portugal desde a Troika sobre a questão das pensões. É uma demagogia que foi praticada. Devemos isso a António Costa também, essa toxificação do discurso público sobre as pensões. Devemos a António Costa e ao Partido Socialista, não tem qualquer dúvida. E que é este a dizer, há superávites na Segurança Social neste momento. Mas o Miguel Prata Roque, que tem 40 e tal anos, como eu, somos a geração que vamos enfrentar uma taxa de substituição, quer dizer, a pensão que vamos ter direito em troca dos descontos que nós fizemos vai ser reduzidíssima. Nós vamos ter fenómenos de pessoas que contribuíram uma vida inteira com níveis de vida francamente inferiores, que não têm comparação com o que existe hoje. Portugal não teve, à exceção dos regimes não contributivos, que estão a acabar à medida que as pessoas vão morrendo, não é? Das pessoas que não tiveram a oportunidade de contribuir para um sistema contributivo, nós não temos nenhum paralelo com taxas de substituição destas. Nós temos taxas de substituição de 70%, de 80%, 90%. Alguns funcionários públicos tiveram até há 10, 15 anos taxas de substituição de 100%. O que se está a falar agora é nós, a geração do Miguel Prata Roque, da minha e de todos os outros que vierem a seguir a nós, com taxas de substituição de 30%, de 35%. Ora, eu estive a investigar, eu não conhecia esta terminologia de taxa de substituição quando associada a pensões, não fazia ideia do que era, portanto, e fui investigar, fui aprender, faz parte. A questão de taxa de substituição, basicamente, para vos explicar daquilo que eu percebi, é aquilo que vocês contribuem para aquilo que vocês recebem. Miguel Morgado faz o apontamento de que há 10, 15 anos havia pessoas que recebiam 100%, havia uma grande taxa de substituição, como é chamada, de que recebiam grande parte daquilo que contribuíam. Agora, brevemente, nos próximos anos, a geração de Miguel Morgado, a minha e as próximas, vão receber 35%. Portanto, a qualidade de vida dos contribuintes, mesmo tendo contribuído a vida toda, que é isto que é importante referir, porque uma coisa, e ainda que não seja válido, eu acredito que devem ser apoiados os idosos que não tiveram a oportunidade de contribuir da mesma forma que nós, nomeadamente as pessoas da altura do Estado Novo, etc. Portanto, o sistema de contribuições hoje não é sustentável. E eu não acredito que alguém ache moral que numa altura em que o sistema contributivo não existia, não tenha contribuído e, portanto, tenha acesso a 200, 300 euros de reforma. Eu não acredito que alguém ache moral que uma pessoa que trabalhou a vida toda porque o sistema era diferente não tenha direito a uma reforma digna. Eu não acredito que alguém ache isso moral. E, portanto, aí seria a intervenção estatal a tentar colmatar isso. E, portanto, eu acredito que o Estado pode efetivamente fazer coisas boas, ao contrário de alguns liberais, digamos assim. E eu acredito que essa diferença deve ser colmatada porque são pessoas que, além de nos terem formado, que além de nos educarem muitas vezes em circunstâncias muito mais complicadas do que a nossa, contribuíram a vida toda para o país. E, portanto, estiveram cá muitas delas a vida toda e devem ser colmatadas essas injustiças, digamos assim. Eu acredito nisso, é a minha opinião pessoal, vale o que vale. No dia de hoje, temos pessoas a fazer contribuições para um sistema contributivo dito normal, não é? Portanto, em que há contribuições e vocês devem receber uma pensão e não se deveriam estar a preocupar com isso. Nós não podemos contar com o Estado neste momento. A minha geração, que me esteja a ouvir, que tenha isto ciente. Nós não podemos contar com as pensões do Estado, porque a Segurança Social está de tal forma desequilibrada que nós não vamos receber um valor que nos permita ter uma vida digna na altura da reforma. Se é que vai existir Segurança Social nos moldes em que existe hoje, tendo em conta o tamanho de desequilíbrio que existe. E, portanto, pode haver um desequilíbrio tão grande que pode alterar a dinâmica do funcionamento social. Eu acredito que isso pode acontecer. E, portanto, que a minha geração não conte muito com reformas, efetivamente. Mas vamos ouvir o resto. Peço desculpa a interrupção gigante. Vai ser uma calamidade social. E as pessoas vão olhar para trás. Vão dizer assim: quem era aquele comentador chamado Miguel Morgado ou Miguel Prata Roque? Quem eram aqueles deputados que estavam na Assembleia da República? Quem eram aqueles primeiros ministros? Luís Montenegro, António Costa, os que vierem a seguir, que nunca se pronunciaram sobre este problema e deixaram-nos aqui penduradinhos a fritar. Esta demagogia que se implantou às costas do que aconteceu, do sofrimento dos portugueses, quando nós tivemos a bancarrota socialista e depois a correção com a Troika e os acordos do Tribunal Constitucional, nós vamos pagar um preço severíssimo por isso. E não são as pessoas que são pensionistas agora que pagam esse preço. Não são. Não são as pessoas que estão a decidir as eleições neste momento, porque não são elas. Vão ser as pessoas da minha geração e dos que vierem a seguir. E nessa altura vamos nos queixar a quem?
quando eu tiver 70 anos... Veremos. ou os meus Essa é uma filhos questão tiverem 60 de anos, futuro. Vamos ter que nos focar no presente, porque o nosso tempo não é muito. Miguel Prata Roque, vou ter que... habitualmente. Miguel Morgado a fazer uma crítica duríssima e importante, porque quer dizer, eu não ouço ninguém falar do desequilíbrio na segurança social que existe, tendo em conta a quantidade de descontos que vocês estão a fazer e saibam que têm uma das maiores cargas fiscais do ponto de vista europeu e que, aliás, têm a maior carga fiscal de sempre em Portugal. Portanto, nem com este esforço brutal do ponto de vista de descontos, vocês vão ter uma reforma digna. Pensem nisso. Portanto, imaginem o desequilíbrio na segurança social que existe. Se nem com descontos desta envergadura vocês vão conseguir ter uma reforma adequada. Porque existe tamanho desequilíbrio na segurança social que nós não conseguimos produzir o suficiente para equilibrar as contas. E, portanto, efetivamente, a minha geração, as próximas e até a geração dos meus pais, portanto, pessoas da idade do Miguel Morgado e do Miguel Prata Roque, pelos vistos são da mesma geração, tenham a plena noção de que nós não podemos contar com a segurança social. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Miguel Morgado fez um comentário muito assertivo. Ao início fez uns comentários que eu não concordei sobre o liberalismo, mas isso podemos entrar noutro vídeo se quiserem, e portanto como o vídeo já vai longo, já nem vou comentar isso, mas as visões de Miguel Morgado sobre o liberalismo, apesar de eu não ter tanto conhecimento histórico, e não me estou a colocar ao patamar de Miguel Morgado para discutir de todo, Miguel Morgado é uma pessoa brilhante e portanto eu ainda estou a aprender, eu ainda sou uma criança, digamos assim, e portanto não me estou a colocar nesse patamar, mas as visões de Miguel Morgado sobre o liberalismo não me parecem... não concordo com elas, é tão simples como isso. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 18 mil subscritores e estamos a andar a uma velocidade particularmente grande nos últimos dias. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.